E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre a direcionalidade da luz e vamos entender um pouquinho como funciona essa questão da direcionalidade. Eu sempre pergunto para as pessoas, se vocês pudessem escolher uma hora para fotografar, uma hora do dia, qual hora você preferiria? Meio-dia, 10 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde? Normalmente as pessoas elas me respondem, é melhor no pôr do sol, final da tarde. Por que será que isso acontece? As pessoas vêm e me dizem, é porque a cor da luz ela é mais bonita. Realmente ela fica mais bonita. Mas não é que a cor se transforme, é justamente pela direcionalidade em que o sol está da gente é que essas coisas acontecem. O sol então vai entrar na atmosfera, vai entrar na Terra e vai trazer essa coloração que a gente chama dentro da fotografia, que seria a hora de ouro. Mas o grande barato disso, e a razão disso acontecer, é porque ao meio-dia o Sol está sob a minha cabeça. Então o que eu tenho? Eu tenho uma luz que vem de cima e que vai me causar vários tipos de sombras no olho, por exemplo, que são altamente indesejáveis para a fotografia. E daí vocês pensem nessa mesma analogia se eu vou fotografar dentro de casa. O que eu tenho dentro de casa? Normalmente eu vou ter apenas a luz do teto. Então, dependendo de onde eu estou dentro da minha casa, essa luz vai me provocar algumas sombras que não vai ficar tão bonita na fotografia. Então, assim, meio-dia, hoje, quando eu posso escolher, e normalmente eu posso, eu já nem fotografo. Entre 11 horas da manhã e 2 horas da tarde é o horário que eu evito fotografar, porque é muito difícil produzir bom material neste horário. É muito melhor a partir de 4, 5 horas da tarde, porque a luz do sol, ao invés dela vir de cima, ela vem de forma lateral. E isso é que faz toda a diferença na luz. E é isso que a gente sempre tem que buscar dentro da nossa fotografia. A gente tem que buscar uma fonte de luz que venha não de cima para baixo, mas que venha lateralmente. E é muito bacana o seguinte, tu tem uma luz do sol, tu tem uma fonte grande que vem, vou pegar aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma fonte de luz grande. A gente tem uma luz de cima, mas a nossa fonte de luz principal vai ser um octabox, que é um acessório aqui de fotografia bastante grande, que está me projetando uma luz lateral. Por que isso fica bonito? Essa luz lateral vem no meu rosto, ela ilumina muito mais essa face do meu rosto do que essa aqui. Então eu tenho um degradê de luz aqui acontecendo. Vem uma fonte forte de um lado e, ao mesmo tempo, essa outra fonte ela fica mais sombreadinha. Isso me gera tridimensionalidade. É isso que a gente busca na fotografia. A gente não busca apenas luz na fotografia. A gente busca luz e sombra. É disso que a gente vive, da luz e da escuridão. Criar esse efeito de mais luz e menos luz me traz tridimensionalidade. Essa é a coisa mais bacana da fotografia, é ter essa tridimensionalidade. Então, normalmente, quando as pessoas estão começando a fotografar, eu dou bastante dicas, por exemplo, para cabeleireiros, pessoal que faz a parte estética, que normalmente não consegue fazer fotos boas ali dos seus clientes. Por que isso acontece com bastante frequência? Porque tu está lá no salão e tu tem somente a luz de cima. Forma mais barata de vocês começarem a investir em equipamentos fotográficos, que tudo é muito caro, mas tem uma coisa que é bastante barata, é, por exemplo, um abajurzinho de ferragem. Se vocês pegam e colocam um abajurzinho na frente do cliente de vocês, vocês já têm uma luz que vem nessa direção aqui, que não vem de cima para baixo, tá? É interessante também vocês não colocarem essa fonte de luz diretamente na face do sujeito. Se, por exemplo, aqui, se eu venho para cá, olhem só, olhem o que está acontecendo aqui. Bom, vocês não vão conseguir olhar porque a câmera ela está fixa e está parada. Mas se essa fonte de luz, imaginem que na minha mão aqui tem uma câmera, tá? Se essa fonte de luz ela viesse no mesmo eixo
da minha objetiva, da minha lente, isso ia chapar completamente o meu rosto. Eu não ia ter essa diferença de luz e de sombra. Isso não causa um efeito muito bacana. É até por essa razão que o flashzinho, aquele que vem em cima da câmera, o flashzinho pop-up, ele não é a nossa melhor opção para fotografar, porque o que eu tenho? Eu tenho a lente e eu tenho uma luz que vai direto. O que normalmente os fotógrafos fazem, vocês já devem ter observado isso em eventos, eles rebatem essa luz para algum lugar. Então o cara está com flash para cima, o cara está com flash para o lado. O que acontece? Vai essa luz de flash e ela volta lateral, como eu estou criando esse efeito, tendo essa grande fonte de luz aqui do meu lado. Legal então, pessoal. Então a gente já viu que a gente precisa ter uma fonte de luz lateral, tá? E que ela não venha da mesma direção da objetiva. A luz mais clássica na fotografia é quando eu coloco a fonte de luz principal a 45 graus. O que seria esses 45 graus? Imaginem que esse tripé que eu tenho aqui no fundo fosse a minha câmera, tá? Eu vou ser fotografado por essa câmera aqui. Então aqui eu tenho o eixo da câmera e a 45 graus, olhem só, eu vou ter a minha fonte de luz. O ideal seria que de repente ela tivesse um pouquinho mais em pezinha, um pouquinho mais picada, que se diz inclinada, mas o que importa aqui, o que eu quero mostrar para vocês é essa, deixa eu pegar, eu estou com isopor aqui embaixo, vocês não estão vendo. O que eu queria mostrar para vocês é justamente onde posicionar essa luz aqui, tá? Então, ó, a câmera está aqui, eu vou posicionar essa luz a 45 graus. O que vai acontecer quando eu posiciono essa luz a 45 graus, tá? Às vezes, dependendo do ambiente onde estivermos, olha só, vou me aproximar um pouquinho mais, vocês podem perceber que talvez essa fonte de luz, ela esteja muito forte. Se eu pegar e virar ela aqui um pouquinho mais ainda, vocês vão ver aqui, ó, olhem só, se eu venho aqui pertinho, provavelmente já está criando quase até um efeito meio dramático, aqui ter muita luz e aqui ter bem menos luz. Isso é bacana, isso é bonito também. Se tu quer criar um efeito mais teatral, alguma coisa assim com mais mistério, tu pode deixar uma fonte de luz mais forte de um lado do que de outro, tá? Mas o que eu posso fazer? Daí, imaginem isso, que bacana fazer num salão, quem trabalha com estética, quem quer mostrar bem o seu produto, ou simplesmente tu quer fotografar teu filho em casa, tu comprou um abajurzinho e tu quer fazer um efeito de luz completo. Olhem só que bacana o que dá pra gente fazer. A gente pode deixar essa luz aqui como principal e a gente pode comprar uma das coisas que tudo em fotografia é caro, menos isso aqui, que é um isopor, tá? Isopor é um dos melhores rebatedores que existem. A gente tem outros modelos que são bem mais caros, mas eles não produzem um efeito tão bacana como o isopor. Eu tenho um monte de isopor aqui no estúdio. Vejam só que coisa interessante que acontece, por exemplo. Tenho essa fonte de luz aqui do meu lado, tá? Se eu pego esse isopor, vocês vão ver aqui entrando, vou entrar com o isopor, tá? E coloco esse isopor mais aqui no meu lado, o que acontece? Tenho a luz principal que rebate nesse isopor e me cria uma luz de preenchimento. Pelas leis da física, jamais a luz rebatida vai ser superior à luz principal. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho essa tridimensionalidade que eu estou buscando. Uma fonte de luz mais forte e aqui no meu isopor eu consigo ainda fazer essa ideia aqui. Daí vejam só que coisa interessante também o que a gente pode fazer com o isopor, para quem trabalha com estética especialmente, se eu trago o isopor de baixo para cima, ele também pode me criar um efeito. Vejam só, olhem como acaba com as sombras que tem aqui no meu rosto. Então, eu consigo criar esse efeito aqui trazendo o isopor aqui de baixo para cima também. Então, e vocês podem, daí se tem a clássica luz do cinema, vocês olham na novela, em seriados também, é a clássica luz de 3 pontos. O que seria uma luz de 3 pontos? Tenho essa luz principal, que está aqui na minha mão esquerda, que provavelmente vocês veem como minha mão direita. Então aqui eu tenho a luz principal, venho e faço esse preenchimento aqui.
E daí atrás, claro que não vai ser uma fonte dessas aqui, mas até mesmo poderia, eu posso, por exemplo, ter o que a gente chama um contraluz. Vejam só. Então aqui, que é essa luz de cabelo, luz de ombro. Vou tentar fazer aqui um contraluz. Espero que não dê muito... Não vai dar flare aqui na câmera. Mas olha só. Tem uma luz principal, tem o contraluz ali atrás, que em casa pode ser com uma luzinha qualquer, mas em casa não é o lugar mais indicado. Só quero mostrar para vocês como se faz essa luz de cinema, essa luz bastante clássica. Por exemplo, aqui, ó. Vocês querem gravar um videozinho em casa, quer fazer um vlog, quer fazer vídeo no YouTube, arranja uma luz bem forte lateral, pega uma luz mais fraquinha do lado, ou coloca um isopor, alguma coisa, acende uma luzinha atrás, você já tem uma clássica luz de 3 pontos, tá? Bacana também, vai fotografar na rua, tá? Eu sempre recomendo para as pessoas, daí, o isopor, qual é o grande problema do isopor? Imagina como é trabalhar na rua com o isopor, né? Voa, ele não é prático de carregar, às vezes se transportar no carro. Daí talvez vocês já devam ter assistido, só um minutinho. Vocês já devem ter visto esses refletorzinhos aqui, os refletores 5 em 1. Aqui eu tenho um modelo que ele é bastante interessante, que aqui ele tem prata com dourado. Olha só, aqui é um prata com dourado. Vejam que ele cria um efeito de luz aqui mais quentinho, assim, sabe? E eu tenho aqui prata com branco, que daí ele me dá uma luz um pouquinho mais fria, tá? Esses modelinhos aqui, só um minuto. Eles são chamados 5 em 1 porque às vezes vem duplo assim. Ó, aqui eu tenho um lado que é prata e o outro lado que é branco, mas vejam como ele não causa, como o isopor é muito melhor para fazer esse efeito aqui de rebatimento. Só que isso aqui é ótimo para se levar para a rua, porque vocês podem fechar ele dessa forma aqui. Então tu pega, tu guarda e tu leva. Vai fazer um ensaio externo. Coloca a pessoa embaixo de uma árvore. Pega um raiozinho de sol, ó, pede para alguém, pede para a mãe, para a tia. A pessoa lá com... Imaginem, olha só, olhem o que eu vou fazer aqui, ó. É isso aqui que a pessoa tem que fazer... tem que tentar captar o raio de sol e refletir ali no sujeito. A gente já cria esse efeito que eu estou mostrando para vocês de tu ter uma fonte de luz principal. Às vezes o sol está em contraluz, quer fazer aquele tipo de foto pôr do sol, que o sol está muito forte atrás de ti. E se tu vai fotografar o sujeito, ele vai ficar completamente escuro. Pode pegar o refletorzinho e fazer esse preenchimento aqui na frente. Isso é uma coisa bem interessante também, que é uma característica da luz, mas é mais característica... vou guardar aqui. É mais característica da câmera fotográfica do que uma característica da luz. É o que a gente chama latitude. O que isso significa? Vocês imaginem, eu estou chegando num pôr do sol. Tá? Então, o pôr do sol está aí, vocês, tá? Eu, César, estou enxergando o pôr do sol, tá? Se vem um casal e se senta na frente, o pôr do sol está aqui, o casal está aqui e eu estou aqui, eu, César, com o meu olho humano, consigo enxergar o casal e consigo enxergar o sol lá atrás. O nosso olho, ele tem uma latitude muito grande. Caiu alguma coisa aí no estúdio? Não reparem. O nosso olho ele tem uma latitude muito grande que me faz com que eu consiga enxergar uma fonte de luz bastante clara em oposição a uma luz bastante escura e eu consegui enxergar essas duas coisas aqui juntas, tá? A câmera, pessoal, não tem esse poder todo.
A câmera ela sempre vai fazer uma escolha. Ou ela vai fotografar e captar bem o sol, ou ela vai captar bem esse sujeito. Se eu capto bem esse sujeito, o sol fica estourado. Se eu capto bem o sol para ele não estourar, o sujeito fica escuro. Então, nesses casos, a gente precisa compensar com algum tipo de fonte de luz. O ideal seja, olha só, aqui é a situação perfeita. Meu casal está aqui, eu vou fotografar daqui. Eu posso ter um flash externo ligado num rádio que vai estourar quando eu bato a foto, ou eu posso ter a minha mãe, minha tia ou o meu assistente, que seria aqui com o meu refletorzinho de luz, pegando as pessoas que estão ali sentadas, tá? Vou apagar aqui. Então, vamos recapitular um pouquinho o que a gente viu até aqui. Basicamente a gente precisa de luz não que venha de cima para baixo, mas que seja uma luz lateral. Não é bacana que essa luz seja bem de frente, porque senão não vai ter tridimensionalidade, eu vou ter uma luz completamente chapada no meu rosto. A luz clássica da fotografia é estando a 45 graus, porque a 45 graus eu consigo ter luz e sombra numa boa medida. Tá faltando luz, coloca um refletorzinho para fazer essa compensação. Quer criar mais algum tipo de efeitinho, pode-se ter alguma luz de contra, ou que se chama luz de cabelo, luz de ombro, tá? Então, basicamente, é isso que a gente viu até agora. Você que está fazendo esse curso porque gostaria de fotografar o seu filho em casa, por exemplo, tá? Tem uma coisa bem bacana que a gente chama a luz de janela, que é a luz que lá desde Rembrandt, desde os pintores clássicos lá da antiguidade, o que eles perceberam? Antiguidade ou não, período clássico ali, os renascentistas, para ser mais preciso, o que eles perceberam? Que a luz de janela, ela criava todo esse efeito que eu estou dizendo para vocês. O que é uma luz de janela? Uma luz de janela é uma fonte de luz lateral que gera luz e que gera sombra, numa medida muito bacana. Então, é muito interessante, quando a gente vai fotografar em casa, a gente não fotografar onde tem a melhor luz da casa. Na verdade, a gente vai procurar a maior fonte de luz lateral, que normalmente é a luz de janela. Então, é ótimo colocar o seu filho perto da janela, é onde a gente vai criar bem esse efeito. Porque tem uma outra característica da luz que é super interessante, que é o seguinte: quanto maior for a fonte da luz, mais suave ela entra, e quanto menor for a fonte, mais dura. O que significa ser suave e ser dura? Isso se refere às sombras que se produz. Uma sombra dura, pensa em meio-dia, tá? O que eu tenho meio-dia? Se uma luz do sol bate numa parte do meu corpo, a outra fica completamente escura. Ó, a transição entre luz e sombra é muito brusca, tu vê as duas se cortarem muito rapidamente. Numa luz suave, com uma fonte bastante grande, o que acontece? Essa transição, ela não é tão marcada. Então eu tenho uma fonte de luz e eu tenho uma sombra, que é o que está acontecendo aqui no meu rosto, que eu tenho um grande... Vou bagunçar aqui, mas eu vou mostrar para vocês, olhem só. Olhem o tamanho da fonte de luz que eu tenho aqui, tá? Isso aqui me produz uma luz extremamente suave. Aqui o meu rosto, estou mais próximo da fonte de luz, então está vindo mais luz numa parte, mas a parte que não está sendo completamente abrangida aqui por essa luz, essa transição de luz e sombra, ela acontece de forma mais suave. Então, isso é fantástico, porque comercialmente, assim, as pessoas elas tendem a gostar mais dessa transição mais suave. Essa coisa de gostar de sombras mais duras, isso eu acho que é uma coisa um pouquinho mais avançada, entre aspas, ali na fotografia, que é quando tu começa a buscar efeitos mais artísticos, algo mais teatral, daí tu tem essa sombra bastante dura, que provoca efeitos bonitos. É bacana também a gente perceber que se eu coloco a fonte de luz mais ou menos na altura do rosto, eu tenho um efeito.
se eu pegasse essa fonte de luz e trouxesse ela de cima para baixo, vocês já devem ter colocado uma lanterna no rosto. Vocês sabem aquele efeito que cria de efeito de vilão, efeito tu fica a luz, ela vem de baixo, ela cria um efeito. Se essa luz vem de cima, ela também vai me provocar um efeito diferente. Não existe uma forma melhor ou pior. Existe um nome para cada uma dessas fontes e cada uma delas cria um efeito diferente. Isso vai ser um tema para uma aula um pouquinho mais avançada. Vamos voltar. Estamos lá na janela com o filho, tá? Para isso eu vou fazer até o seguinte, vou fazer uma quebra de protocolo aqui. Eu vou abrir uma porta aqui do estúdio e vamos simular aqui com vocês como se a gente tivesse uma luz de janela. Vamos ali? Tcharam! Então, pessoal, estamos aqui próximos da porta do estúdio, que eu vou simular com vocês uma luz de janela. Vejam só, agora a luz ficou completamente quebrada, meu diretor ali tá pé da vida comigo, não mudamos a iluminação nem nada disso, tá? Mas vejam só o efeito que cria, efeito dramático aqui. Vou abrir a luz de janela. Fez-se a luz. Vejam que luz bonita que fica. Vira um monitorzinho aqui para mim, para eu dar uma olhadinha na luz. Nossa, tá linda essa luz. Vejam só, essa é uma das minhas luzes favoritas, assim, a luz de janela. Não estou olhando para vocês que estou olhando no monitorzinho ali do lado, tá? Pode girar que senão é... Tá, então o que vai acontecer aqui, pessoal? Percebam, olha só, eu tenho uma fonte de luz enorme, que na verdade não é uma janela, é uma porta, que está me trazendo toda uma luminosidade lateral. Vejam só porque eu tenho um monte de isopor aqui no estúdio. Então colocou o filho lá na janela. Olhem só, vocês pode pegar o isopor e daí tu faz esse preenchimento aqui com isopor. Maravilhoso, fica uma fonte de luz mais forte e que dá até para regular essa intensidade. Bacana, né? Ó, quer trazer de baixo para cima? Não sei se aqui eu vou conseguir captar bem, mas olhem só. Isso, boa. Ó. Aqui tá muito chapadão, acho que até vamos... Diretor, tem como dar uma reduzidinha aí na exposição? Bacana, então olha só. Aqui eu tenho o isopor que me faz esse preenchimento e eu posso vir aqui de baixo para cima também para tirar todas essas olheiras aqui e tal. Bacana, né, pessoal? Vamos voltar ali então? Vamos lá. Muito bem, então, pessoal, e aí, bacana a luz de janela, né? Dá um efeito, eu sou apaixonado pela luz de janela. Então, assim, a princípio e por hoje, é tudo que eu tinha para dizer para vocês a respeito de luz. Na nossa próxima aula, o que a gente vai fazer, tá? A gente trabalha na fotografia basicamente com duas coisas. A gente trabalha com a luz, que é a nossa fonte, né? É o que produz a imagem, é a luz. E a segunda coisa é a câmera. E qual é o desafio da técnica fotográfica? A gente tem que domar a entrada de luz dentro da objetiva. Tá? É isso que toda técnica fotográfica se resume basicamente a isso. Tá? O que a gente vai fazer? A gente tem fontes de luz e a gente precisa expor essas fontes de luz de forma que elas não fiquem muito estouradas, assim, a ponto de repente, olha só, estamos praticamente estourando aqui a fonte de luz. E da mesma forma também, eu não posso domar mal essa luz a ponto de eu estar aqui atrás com vocês. E, ó, a minha fonte de luz está muito longe. Eu preciso regular a câmera de forma que ela capte essa luz de novo, olhem só. Então, a nossa câmera, ela está setada para gravar basicamente a essa distância, que é a distância que a gente imaginou em fazermos essa primeira aula. Tem como fazer alguns ajustezinhos automáticos na câmera, até para a gente poder fazer isso, ir para um lado e para o outro, e a câmera fazer essas compensações. E tudo isso vai ser o tema da nossa próxima aula, que é como a gente vai domar esse bicho, né? Então, é bem interessante que para domar essa câmera, a gente vai ter 3 parâmetros, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o obturador,
é o diafragma e é o ISO. São esses 3 parâmetros que a gente vai domar. Basicamente o que são? A abertura da minha lente, quanto eu abro ou fecho a minha lente, abro a minha lente, entra mais luz. Fecho a minha lente, tenho menos luz. Velocidade da cortina. Eu abro e fico recebendo luz. Fecho a minha cortina, paro de receber luz. E o ISO seria a sensibilidade com que esse meu sensor, que está escondido atrás dessa cortina, vai receber essa luz. Toda técnica fotográfica se resume a isso. Formas de se conter essa luz para que não estoure ou para que não fique subexposto. Tá legal? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido a aula. Vejam só que interessante, uma dicasinha bem rápida para vocês aqui que estão fazendo fotografia. Vejam só que coisa estranha que fica se a gente fosse fotografar assim, sabe? Às vezes as pessoas querem fotografar de baixo para cima. Vejam só que coisa interessante. E vejam como eu fico muito mais interessante se eu baixo um pouquinho meu rosto e falo com vocês assim, sabe? Então, fica mais essa dica aí. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Grande beijo, a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!